Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas, discussões, assuntos que precisam ser falados, devidamente debatidos aí pela classe trabalhadora, mas também pelos setores da esquerda. E no dia de hoje, nesse domingo aqui de manhã, nós vamos conversar um pouco, né, sobre a situação do Peru, né, do país Peru, da qual, né, uma situação política bastante conturbada e que precisa, né, ser discutido aí, né, para a gente tirar as nossas lições. E para fazer isso hoje eu convidei o Hugo Parreira, né? Ele que é militante, vai falar um pouco aí sobre como que ele vê essa situação. Então, antes da gente começar, por favor, Hugo, por favor, se apresente. Olá, bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Eu sou Hugo Parreira, sou militante da FLTI, da Fração Leninista Trotskista Internacional, quem está intervindo de forma direta na sublevação peruana. Vocês podem acompanhar desde o Organizador Operário Internacional e desde Tribuna Obreira Internacionalista, que é o canal de nos companheiros da corrente peruana. Todos os processos que estão se desenvolvendo no Peru hoje. Estamos numa situação bem especial, porque não é uma questão conturbada no geral, não é uma questão crítica no geral, sino que está se desenvolvendo uma enorme sublevação dos operários e dos camponeses pobres no Peru contra um regime fujimorista ditatorial e um governo golpista, ao momento que o Castilho, que era o presidente peruano, depois de jogar os piores ataques contra a classe operária, se vestindo de progressista. Isso é muito importante para quem milita e está dando a batalha no Brasil, ou nos países como o Chile, onde tem governo supostamente progressista, dito progressista. Ele se rendeu e deixou que o imperialismo comandasse um golpe feroz contra a classe operária no governo Dina Boluarte até hoje, que já tem mais de 100 mártires operários camponeses, crianças, tem centenares de lutadores que estão presos, tem inclusive companheiros que foram desaparecidos, sumiram com seus corpos. Já são mais de 2 meses de sublevação contra o golpe de Dina Boluarte no Peru. Maravilha, então vamos fazer aqui a primeira pergunta, né? Para o ouvinte entender a situação, né? O que que aconteceu, né? E como que isso tudo aí começou, né? Bem, partimos de que já no Peru vinha tendo uma situação de bastante indignação, para falar de alguma maneira, contra o ataque do imperialismo no país, né? Um país sumamente rico em minério, em ouro, prata, hoje também envolve a megamineria de lítio, né? Um dos recursos mais importantes para a questão tecnológica hoje, no Triângulo do Lítio de Peru, Bolívia e Argentina, que é um dos maiores interesses do imperialismo na região. E sendo com Castilho quem começou a ofensiva contra os trabalhadores, com demissões massivas, com uma política já ofensiva contra a classe operária. Partimos de um 2022, onde já os trabalhadores estavam com uma corrente de greves operárias e lutas juvenis contra a precarização trabalhista, né? Podemos esquecer que a reforma trabalhista que a gente vive no Brasil, que vive na Argentina, que vive em grande parte do continente latino-americano, também foi jogada na classe operária e na juventude peruana, né? E
no momento em que se decidiu que o imperialismo decidiu que tinha que ir por tudo e definir já um governo diretamente dos seus interesses para ir pelo minério, pelo ouro e pelo lítio, como foi inclusive colocado de forma aberta pela representante do Comando Sul, do Pentágono para a América do Sul. O Castilho se rendeu ao golpe e deixou a sua vice-presidenta, a Dina Boluarte, no comando do governo, um governo assentado num parlamento praticamente fujimorista, num parlamento que não é reconhecido por ninguém dos setores que estão combatendo hoje na rua, nem pelos trabalhadores, nem pelos camponeses, nem pela juventude sublevada, que por isso até hoje, desde o golpe no começo do mês de dezembro, até hoje as palavras de ordem que são levantadas na rua abaixo de Dina Boluarte, abaixo o parlamento, a Assembleia Constituinte, e fora o imperialismo do Peru como uma consigna determinante de que o orquestrador daquele golpe, o organizador daquele massacre que está se sofrendo até hoje é o imperialismo norte-americano. Pequeno problema aqui, peço desculpa. E essa parte que eu quero conversar aqui com você, Hugo, né? Sobre a questão do Congresso. Então, mano, esperar aqui um pouquinho o Google, tá? Referência. Você está me ouvindo bem? Sobre a questão aqui do Congresso. Opa, tô escutando. Sobre a questão aqui do Congresso, né? A mídia burguesa, né, a grande imprensa brasileira, tratou, né, essa ação do antigo governo, né, que foi golpeado, como uma ação assim, né, tenebrosa, uma ação, né, inclusive golpista, né, de fechar o Congresso e tudo mais, né? Como que você vê essa questão, né, do fechamento do Congresso por parte aí do presidente que foi golpeado? Você fala do que foi com o Castilho previamente. Bom, eu acho que justamente é o que te falava agora há pouco, né? O golpe vai se colocar porque antes, primeiramente, o Castilho se rendeu. Castilho não foi um governo que vinha a defender os interesses do povo e dos explorados peruanos, né? Mas os interesses da burguesia e principalmente do imperialismo na região, né? Então, toda a tentativa que teve para se manter no governo, para poder se manter dentro dos negócios e como gerenciador dos negócios do imperialismo, foram em vão, mas sem nenhuma tentativa, obviamente, de colocar tudo em favor dos interesses dos trabalhadores e dos explorados peruanos, né? Por isso a definição que a gente tem do golpe no Peru é que veio porque primeiro antes o Castilho se rendeu, né? Não podemos considerar de que a tentativa foi uma tentativa de autogolpe ou de nada como você está falando de que a mídia burguesa fala, sino que foi uma política diretamente de claudicação e de rendição ao imperialismo por parte do Castilho. Para além das manobras de fechamento do Congresso, para além das manobras políticas que teve prévio a que assumisse o sua vice-presidente ou sua vice-presidenta, não teve nenhuma intenção de contrarrestar a ofensiva imperialista, pelo contrário, né? Foi totalmente dócil e funcional ao interesse do imperialismo norte-americano. Perfeito, Hugo. E uma coisa que a gente precisa tirar, né, lições e balanços aí desse processo, né? Uma dessas lições, né, é a chamada frente ampla, né, por parte né,
de alguns setores da esquerda que tem o costume de se aliar com setores da direita, né, e com setores burgueses. Aqui no Brasil, né, o Lula se aliou com o Geraldo Alckmin, né? Essas frentes amplas, né, que alguns setores da esquerda fazem, corre o risco de dar ruim, né? É isso que a gente pode tirar da lição do Peru. Exatamente. Eu queria, Guilherme, para aprofundar como vem se desenvolvendo esse processo, porque tem muita importância a política das correntes que se reivindicam da classe operária e dos interesses dos trabalhadores, com respeito a essa sublevação dos explorados peruanos. E o exemplo que podemos ter é o que está a política que está levando adiante no Peru a CGTP, né, a Confederação Geral dos Trabalhadores Peruanos, que é dirigida pelo stalinismo, né, pela corrente que no Peru se chama Pátria Roja, né, que foi abertamente desconhecida pelos organismos de luta que foram parte da sublevação e são os que organizam as sublevações e os trabalhadores que estão em luta no Peru, em todo o Peru. Tanto no Peru, no interior do Peru, no explorado do interior das regiões do sul, do norte do Amazonas, como também na região de Lima e nos bairros operários. Para você poder ter uma noção de determinar qual que é um dos perfis, porque justamente essa questão de considerar que tem governos progressistas e se aliar a esses governos progressistas contra a direita, etc. e tal. A CGTP veio de fazer no dia 9 de fevereiro, agora, semana passada, um suposto chamado uma greve nacional no Peru, onde colocaram que seria uma greve nacional, mas acabou sendo uma passeata de toda a burocracia da CGTP para negociar com o governo de forma direta, com o governo golpista, para entregar um pedido de mudança ao parlamento fujimorista e não representa ninguém. Semana passada, dia 11, tivemos a possibilidade desde o Organizador Operário Internacional, que é o jornal, o periódico que a gente edita internacionalmente, no qual participaram nessa jornada as direções dos comitês regionais do Peru, e eu gostaria de ler para você mais ou menos o que foram tirados como pautas reivindicatórias na luta peruana, para a partir dali depois ver qual que é o desdobramento que acontece no Brasil, né? Você perguntava sobre Lula. Lula é um governo que está abertamente defendendo o governo Boluarte, né? Não é que só se aliou com Alckmin, é um governo que defende Boluarte e deseja sorte na pacificação do país para Dina Boluarte e vende armamentos para Dina Boluarte, com o qual está massacrando os operários, os camponeses e a juventude peruana. A moção que foi aprovada na jornada de dia 11, junto com os organismos de luta do Peru, e isso é muito importante para nós latino-americanos, principalmente no Brasil, onde temos uma organização como a Conlutas, que é uma organização que agrupa mais de 4 milhões de trabalhadores, a grande maioria de vanguarda, né, e que se dizem lutar pelo socialismo e pelo internacionalismo, que infelizmente até agora não definiu nada, mas é justamente essa questão que queria colocar mais para frente. Colocar a moção que foi aprovada foi a seguinte questão: colocar de pé um comitê de luta latino-americano e internacional de apoio à rebelião das massas peruanas, para marchar todos para Lima, ou seja, se reunir todas as organizações de luta em Lima, para colocar de pé um congresso continental das organizações operárias, expulsar o imperialismo e os governos e regimes capachos no continente, sob a consigna ou a palavra de ordem de abaixo já Dina Boluarte e o parlamento fujimorista, dissolução das forças repressivas,
comitês de soldados rasos que coloquem presos os oficiais golpistas, um governo provisório revolucionário operário camponês, baseado nas organizações de luta das massas revolucionárias, uma Assembleia Constituinte livre e soberana para romper com o imperialismo e recuperar o minério e as riquezas da nação para o povo, e como consigna central por parte do massacre que está levando adiante o golpe, o sangue derramado não será negociado, a libertação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Assim acabou a moção que estamos defendendo junto com os comitês de luta do Peru. Essa é a moção que foi colocada e essa é a questão que está sendo pautada hoje na luta peruana, nos organismos de luta das massas. Obviamente, isso não tem nada a ver com a política da direção oficial, supostamente, dos trabalhadores peruanos, que é totalmente repudiada pelas organizações de luta que estão levando adiante o combate no Peru. Não sei se respondi a tua pergunta pelo avesso, né? Respondi pelo Peru, mas essa é a questão, né? Nós acabamos de ver no Brasil uma jornada de luta em favor das massas peruanas no dia 1 de fevereiro e no dia 9 de fevereiro, que foram passeatas aos consulados peruanos, tanto em São Paulo quanto em Rio de Janeiro, onde foi denunciada essa questão, né? Foi denunciado que o governo Boluarte tinha negociado armamento, bombas de efeito moral e certo tipo de armamento fornecido pelas fábricas de armamento, acho que cariocas, né? Algumas fábricas de armamento que estão no Rio de Janeiro. E o Lula continuou fornecendo e encaminhando armamento para as Forças Armadas e a polícia que está reprimindo o povo peruano. Mas colocaram que o Lula deveria mudar de opinião, né? Respeito ao governo Boluarte, exigir sua renúncia e o chamado a eleições gerais, né? Justamente em contraposição a qualquer tentativa da burguesia se montar por cima do combate dos explorados peruanos, e que a libertação dos trabalhadores vai ser obra dos próprios trabalhadores, né? Vai ser fornecida pelos próprios trabalhadores, por seus próprios organismos de luta e por seus próprios interesses, que não tem nada a ver com a burguesia, embora ela apareça como progressista ou defensora dos interesses da nossa classe, né? Sim, e eu queria que você falasse, né? Você falou da questão das armas e do apoio que o governo Lula vem dando aí pro governo golpista, né? O que isso significa para você e o que significa, o que a gente pode tirar de análise do governo Lula, né? O que ele representa? O governo Lula Alckmin representa os interesses do imperialismo. É interessante salientar que foi um governo que não teve, aliás, colocam em boca do governo questões que o próprio governo não fala, ou colocam pautas no governo que o próprio governo nega, né? Desde que entrou na candidatura, desde que foi absolvido pela justiça burguesa que tinha colocado ele preso, ao qual também tinha se rendido quando se entregou no sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo, ele já tinha definido que ia governar sem nenhum problema, sob o mesmo regime, com a mesma casta de oficiais e com o mesmo aparato repressivo que tinha governado Bolsonaro. Ele em nenhum momento definiu que ia ser um governo que ia determinar os interesses do Brasil por cima dos interesses imperialistas, pelo contrário. Definiu uma política abertamente pro-imperialista, e não é por acaso que na reunião da CELAC, que a gente presenciou recentemente, algumas semanas atrás, o governo, tanto Lula quanto o governo da Argentina de Fernandes, reconheceram o governo Boluarte, que representa a Lula, isso, a burguesia, a sua classe.
e como tal representa os interesses do imperialismo. Por isso é importante definir quais são os interesses que esse governo está defendendo, como antes Castilho defendia. Por isso se rendeu ao golpe, por isso a definição de que se rendeu ao golpe, né? Nunca representou os interesses dos trabalhadores Lula. Não fez isso durante os 13 anos do governo petista e também não fez isso agora, né? Nem vai fazer. Né? E é muito importante, Guilherme, isso, porque não é uma questão secundária que está acontecendo no Peru, porque se impõe o banho de sangue no Peru, se o golpismo e o fujimorismo conseguem afogar a rebelião peruana em sangue, o que a gente presenciou no 64 no Brasil, no 66 com Videla, em 73 com Pinochet, vai ser uma brincadeira de crianças do lado do que está pela frente. Então, hoje em Lima se cruzaram todos os caminhos que definem o futuro do continente, e da mesma forma que a gente viu ontem a Dilma Rousseff com seu vice-presidente Temer pretender dar asilo político a Al-Assad, que massacrava em Síria, hoje não é estranho que o Lula, junto com Alckmin, defendam Boluarte. Ele representa os interesses da classe que é a capitalista e dos seus chefes, que é o imperialismo. Sim, e você falou dessa questão aí, que o que está acontecendo no Peru, né, vai definir muito a política da América Latina. Aqui no Brasil, né, principalmente, mas a gente pode pegar em outros lugares, é, se comemorou muito, né, a derrota eleitoral, né, da extrema-direita, né, colocando que agora, né, né, como eles próprios falam, o amor venceu o ódio. O que acontece aqui no Peru, né, o que está acontecendo no Peru, mostra um pouco que a extrema direita, seja no Brasil, seja em outros lugares, ela pode voltar. Não só que ela pode voltar, senão que ela está aí, ela nunca foi embora. A gente há menos de um mês e meio, viu o putsch bolsonarista no Brasil, né? E Dina Boluarte e Fujimori são os Bolsonaros do Peru, né? Na Argentina tem o Milei, os pinochetistas do Chile continuam passeando pelas ruas com os oficiais golpistas de Pinochet totalmente livres. O imperialismo, que é o comandante das ditaduras na América Latina, lotou o continente de bases militares, né? Não podemos esquecer. Essa é justamente a questão que todo mundo oculta, né? Que é a questão do imperialismo, porque senão parece que a gente tem golpistas nativos, né? Claro, Bolsonaro, porque fala português, é o fascista brasileiro, a la brasileira, né? Não é como a feijoada. O Fujimori é como o pisco peruano, não. É o imperialismo que organiza e determina e fomenta e dirige os golpes, né? Nós estamos vendo uma direita mais viva do que nunca, porque o que está se desenvolvendo hoje são governos de colaboração de classes, como o que estamos vendo no Chile com Boric, que veio com a tentativa de enterrar a luta revolucionária de 2019 no Chile, que continua governando com o pinochetismo e com sua constituição pinochetista, o Lula, que continua governando e mantém intacta a casta de oficiais, que inclusive tentou dar um golpe no dia 8 na Praça dos Três Poderes. Agora se reúnem com os defensores da ditadura com a suposta desculpa de atrair a direita, ganhar a direita. E o mais lamentável não é o que Lula faz, porque Lula faz o que ele fala, né?
ele falou que iria fazer um governo de unidade nacional e é o que está fazendo, governar com o bolsonarismo, governar para o imperialismo, tanto norte-americano quanto europeu, né? Porque já vem de se reunir com Scholz, o presidente, o primeiro-ministro alemão, onde fez uma negociação enorme de fornecimento de armamento. O grande problema que temos é que dentro desse governo tem carteiras ministeriais que estão ocupadas por partidos que se dizem socialistas, como o PSOL, que se coloca como base do governo, né? Isso é uma questão lamentável, porque a desculpa que era supostamente a forma deles fazer a política de apoio ao governo Lula, que era estamos juntos contra o Bolsonaro e pela desbolsonarização do Brasil, o governo Lula defende o Bolsonaro peruano. E como pode ser que continue defendendo esse governo? Não tem nenhuma possibilidade de defender esse governo como um governo que tenha interesses contrapostos à direita, ou ao bolsonarismo, ou ao imperialismo para o qual governa. E nessa situação toda, Hugo, como que fica a questão da Argentina? Desculpa, Guilherme, pode repetir? Tá. Nessa situação toda, né, do Peru, né, como que fica a questão da Argentina, né, que é um país que está numa crise social muito forte, né, e que usam muito, né, o governo da Argentina para questionar a esquerda, né, com muitos setores aí da direita estão fazendo. Bom, fazer uma divisão assim por país do que está sendo colocado pela direita, pela esquerda, tem tudo muito a ver com o que estamos definindo no Peru, né? Porque tem uma grande questão que é a rebelião peruana e como ela deve triunfar, enquanto toda a discussão se aborda desde dos diversos países de uma perspectiva de definir tudo numa eleição burguesa, né? No qual não temos nenhuma possibilidade de definir nada nessas instâncias, né? Como ficou claro em cada eleição burguesa. Hoje, a verdadeira discussão, tanto na Argentina, quanto no Peru, quanto na Bolívia, quanto no Brasil, no Chile, na América Latina toda, se não é como triunfa a luta peruana, não temos nenhuma discussão. Não existe discussão contra o bolsonarismo se não derrotamos os fujimoristas no Peru, não existe discussão contra Milei na Argentina se não enfrentamos e derrotamos o golpismo no Peru, não existe luta contra o pinochetismo no Chile se não se derrota no Peru o golpe imperialista, o golpe de fujimorista imediatamente, né? Porque o imperialismo tem uma política continental, não tem uma política por país, né? Então essa é uma grande tragédia que estamos sofrendo. As centrais dos trabalhadores peruanos, dirigida pelo stalinismo, negociando com o governo golpista, as organizações de esquerda e os partidos de esquerda de todo o continente, que inclusive tem uma influência grande em grande parte dos países no movimento operário, nos sindicatos combativos, como temos a FIT na Argentina, como temos a Conluta no Brasil, a Intersindical no Brasil, setores dos operários mineiros no Chile, na Bolívia, que não estejam se debruçando para se colocar de pé junto aos trabalhadores peruanos. Eu não estou falando uma questão imaginária que nunca aconteceu, porque os trabalhadores pelas 8 horas lutavam assim, com greves mundiais, por todas as suas reivindicações, sempre foram lutas internacionais. Nós estamos hoje perante uma ofensiva imperialista que define o futuro do continente respeito às riquezas que vem procurar, como o lítio. O imperialismo já falou diretamente que vem por isso, vem pelo pulmão do mundo, que é o Amazonas, vem pelo lítio no Triângulo Peru, Argentina
e Bolívia, vem pela Petrobras, vem pelo gás de vaca morta na Argentina, vem pelo cobre no Chile, e a gente não pode pensar que isso vai ser de uma forma pacífica e democrática. Vai ser igual que foi na Síria e no Oriente Médio. Na guerra do petróleo vai ser a guerra pelo lítio, e justamente aqui é uma questão, né? Todo mundo discute como sustentar as democracias, né? Que ganha o amor contra o ódio, né? Essa ideia de dar uma perspectiva amorosa à democracia burguesa e odiosa ao não sei a quê, né? Porque Bolsonaro governou com a mesma Constituição que governa Lula, e Castillo governava com a mesma Constituição que governa Dina Boluarte hoje. Se a gente discute como garantir as nossas conquistas democráticas, as nossas liberdades democráticas, sem lutar contra o imperialismo, é uma falácia. É como querer comer uma galinha sem antes tirar as penas dela, né? A gente gosta de comer galinha, né? Não sei você, mas quem gosta de comer galinha não gostaria de comê-la com penas, né? Se a gente quer a democracia, temos que tirar as penas, e a única forma de fazê-lo é derrotando o imperialismo. Militamos, lutamos, morremos e trabalhamos e somos explorados em países semicoloniais ou coloniais que estão comandados pelo imperialismo, e não temos nenhuma possibilidade de conquistar nem a mais mínima democracia, nem o mais mínimo interesse ou liberdade democrática sem derrotar o imperialismo. Ô Hugo, você cita, né, a central sindical, se assim a gente podemos chamar, né, stalinista, né, que está aí na direção principal aí desses movimentos, ou que é o representante oficial, digamos assim, que está, né, mais uma política de conciliação de classe do que uma política independente. Eu queria te perguntar o seguinte: existe alternativa política de esquerda no Peru? E se sim, quem são os grupos, né, de esquerda que estão à frente da luta? Bem, existem, por isso eu te falava, essa central de trabalhadores peruana não defende os interesses dos trabalhadores faz muito tempo, e hoje se colocou à tona de forma já terrível perante um golpe cívico-militar. Os trabalhadores peruanos colocaram de pé comitês de lutas por regiões. Começaram a organizar a luta nas regiões do Sul, pelas reivindicações daquelas regiões, que são regiões mais de corte agrícola, de uma forma mais alguns setores mais camponeses, alguns setores mais de operários agroindustriais, e alguns setores de mineradoras artesanais, que chamam lá. Que a grande maioria dos mineiros são totalmente flexibilizados. Dessas organizações de luta regionais, no mês de janeiro começaram a se deslocar do interior do Peru, do que chama de Peru Profundo, para a capital, Lima. E até hoje esses organismos são os que funcionam dentro de todo o Peru, e com representantes na capital, como organismos centralizadores ou, digamos, organizadores da luta do povo peruano, dos explorados, dos trabalhadores, dos camponeses, da juventude. Ou seja, quem enfrentou a ditadura militar no Brasil não foi a CUT, né? Foram os comitês de fábrica. Uma situação muito parecida. A luta contra a ditadura no Brasil está começando a se desenvolver
no Peru. Organismos de luta contra uma central pelega dirigida pelo stalinismo, que defende os interesses da burguesia e pretende negociar com um governo que não é reconhecido por ninguém, que pretende negociar o sangue dos explorados que foram massacrados pela ditadura, e se colocaram de pé esses organismos. Nós reconhecemos como únicos organismos legítimos dos interesses dos trabalhadores e das massas exploradas do Peru a esses organismos de luta, os comitês regionais de luta, que sesionam em Lima hoje, mas que têm organismos centralizadores por região, por província, né? No Peru são províncias, das distintas regiões do país inteiro. E isso é o mais importante, né? Como defender os interesses e as pautas operárias e dos explorados, um organismo que realmente defenda isso, né? Porque a burguesia não vem a dar nada. E se os trabalhadores e os explorados não colocamos de pé nossos organismos de luta por nossas próprias reivindicações, muito dificilmente a gente consiga conquistar o mínimo, que é o pão para nossos filhos todos os dias. Eu vou fazer uma pergunta agora, Hugo, sobre, né, a central sindical stalinista que você cita. Vai parecer que eu vou fugir um pouco da discussão do Peru, mas não, né? Aqui no Brasil, né, existe uma onda, né, neo-stalinista, pregada aí por alguns influenciadores, algumas organizações, que ao meu ver, né, prega uma imagem do Stalin e do stalinismo que não é verdade, né? Como um setor que combate a extrema-direita e tudo mais. Eu acredito que, né, exemplos como do Peru, né, acho que exemplos práticos mostram a política de, né, cada vertente aí do movimento operário. O que o Peru mostra sobre o stalinismo? Mostra sua verdadeira face. Mas o principal problema que o Peru colocou à tona, desde o ponto de vista do papel que joga a CGTP, para nós, como trotskistas, é a grande tragédia que aconteceu com o nosso partido, que é a Quarta Internacional, no qual a grande maioria das correntes que se dizem trotskistas acabaram abraçando o programa stalinista e se unificando com ele. Porque se eu te perguntasse qual é a política do stalinismo, é a aliança com a burguesia progressistas, né? É uma aliança com a burguesia progressista nos países semicoloniais para depois, para os dias de São Nunca, lutar pela Revolução Socialista. Bom, se a gente vê o que está fazendo o pessoal dentro do governo Lula, não fala do trotskismo, fala do stalinismo. O que está fazendo, o que fizeram as correntes em apoiar o Boric como uma saída contra o pinochetismo progressista no Chile, é o stalinismo, e não foram só as correntes stalinistas que fizeram isso, né? Vemos grande parte das correntes da esquerda ir para o Peru e, ao invés de se organizar com os organismos de luta, como são os comitês de luta regionais, e se entrevistar com a CGTP. Vemos dirigentes socialistas argentinos ir em Peru para fazer como missionários dos direitos humanos do parlamento argentino burguês da Argentina, para apresentar numa comissão de direitos humanos do parlamento argentino a situação peruana, como teve com parlamentares do PTS ou parlamentares do Novo MAS que foram e se instalaram no Sheraton Hotel, no Sheraton, do Peru.
E se queremos saber qual é a política do stalinismo, como seria se a gente estaria hoje na década de 30, quando Stalin organizava o que chamava de frentes populares, a gente viu como contra Trump todos falaram, agora o democrata Biden, né? E o que Biden trouxe foi o golpe no Peru, a guerra na Ucrânia, né? E milhares de ofensivas contra-revolucionárias que vêm aí pela frente, o sionismo massacrando novamente na Palestina. Se isso não é stalinismo, que é stalinismo, né? A colaboração de classe de forma aberta, a Cuba capitalista entregada pelo Partido Comunista Cubano, que hoje encarcera e joga na cadeia milhares de jovens e operários mortos de fome. E o que hoje estamos vendo no continente é um continente plagado de correntes que falam que o socialismo não vai mais, que agora se trata de uma revolução solidária, né? Ou de uma revolução alegre. Já a verdade já não tem nenhuma forma de definir nada que seja com respeito à revolução. Isso é o stalinismo. Isso é o que está dirigindo a CGTP no Peru, isso é o que dirige as grandes centrais sindicais da Colômbia, no Brasil. Se a gente não tem essa perspectiva desde a Conluta, desde as organizações de luta dentro da CUT, da CTB, da Força, e etc., as organizações de luta que temos no Brasil, temos um grande problema. Bolsonaro está aí. Pode não estar no Brasil, pode ser que esteja na casa de Trump nos Estados Unidos, mas Bolsonaro está aí. E quando falo aí, estou me referindo a Lima. E se a gente quer lutar contra Bolsonaro e quer destruir a possibilidade de qualquer tentativa de golpe, hoje o futuro não está em se sentar no colo do Lula. Hoje está em se colocar numa barricada em Lima. Sei da última parte. E o Hugo, ouvindo você falar aqui, né, eu tenho uma dúvida. Podemos dizer que que pode haver uma situação pré-revolucionária em Lima? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está presenciando uma situação que onde a luta dos explorados do Peru chegou em Lima. Historicamente sempre se impediu que isso acontecesse. Quem acompanha a luta de classes no Peru durante as últimas décadas sabe que sempre a política foi impedir que o combate do interior do Peru explorado do interior, chegasse em Lima, né? Dessa vez chegou. Não só chegou, sino que já está derramando seu sangue, mas não pretende ir embora e desertar do combate até ver o governo golpista fora, até ver o parlamento destruído, e até conquistar suas demandas de expulsar o imperialismo, inclusive conquistar sua demanda de Assembleia Constituinte, sem esse regime, sem esse governo, sem esse parlamento. No momento em que os trabalhadores e os explorados do Peru definiram que não vão dar um passo para frente, sem que caia todo, era como a Argentina falavam que se vão todos, né? Se não se vão todos, o processo de luta não vai parar. Isso já pauta para uma situação de combate revolucionário, sem dúvida nenhuma. Por isso tanta importância, né? Hoje nosso futuro como classe se joga no Peru, na América Latina, o futuro está em Peru. E sim, e a depender, né, de como isso desenrolar, né, o Hugo, como que essa onda pré-revolucionária pode afetar outros países, inclusive como o Brasil? Isso vai depender, em grande medida, de como a gente ajuda, né?
você vai ser ajudado se você ajuda, né? E hoje, como trabalhadores, temos que ajudar os trabalhadores peruanos, como trabalhadores latino-americanos, como militantes e como lutadores de vanguarda no continente americano, temos que ajudar os trabalhadores peruanos. Por isso a colocação da moção que se foi votada junto aos comitês de luta das regiões do Peru, de colocar depois um comitê latino-americano de luta junto ao povo peruano, junto à sublevação peruana, é uma tarefa ativa, né? Se os trabalhadores brasileiros não se sublevam junto a seus irmãos peruanos, o que vai vir não é a revolução, vai ser a contra-revolução, porque a burguesia não está deixando a situação atravessar de forma tranquila, né? Enquanto nós estamos falando aqui, operários e jovens lutadores do Peru estão sendo massacrados nas regiões, em Puno, nos bairros operários de Lima estão sendo perseguidos, estão sendo impedidos de entrar nos seus locais de estudo. Então, tem vários companheiros que estão desaparecidos até hoje. Tem várias denúncias de corpos que foram incinerados e os corpos sumidos. Então, se a gente não entra em ajuda ao povo peruano, o que vem para a gente não é um estouro revolucionário. Pelo contrário, né? A revolução não é uma coisa que se espalha como se fosse vasos comunicantes, né? Não é uma coisa assim. Que estourou no Peru, porque estourou no Peru, vai estourar no Brasil, né? Infelizmente, quando estava começando a luta operária no Brasil contra Bolsonaro, desviaram todo para as eleições e com os partidos pelos quais milhares de trabalhadores e jovens decidiram lutar em prol do socialismo, como o PSOL hoje está no governo, que apoia o golpismo. Então, isso é um grande problema. O que vem pela frente, sim, uma ação dos trabalhadores em favor da Revolução Peruana, não é a revolução, é a contra-revolução. Sim, você falou de Assembleia Constituinte, né? Como que essa demanda, né, uma Constituinte pode avançar a luta do Peru, né? Porque existe todo um debate dentro da esquerda, né, que fala que a Constituinte se dá dentro dos limites aí do Estado burguês, né? Como que essa medida pode avançar na luta, né, dos trabalhadores peruanos, inclusive abrindo possibilidades, né, de revolucionárias mais abertas naquele país? Olha, se você vê a questão da luta pela Assembleia Constituinte, é uma reivindicação totalmente justa, né? A luta pela Assembleia Constituinte. Depois eu vou te encaminhar, eu te encaminhei os vídeos, que seria muito interessante que você pudesse reproduzir no teu canal para todo mundo conhecer a situação do Peru, as solidariedades internacionais que chegaram para lutar junto com o Peru, da América toda, inclusive de algumas organizações de luta do continente europeu, do Japão, né? Lembrando que o governo golpista é Fujimori, né? Um burguês japonês, né? Que começa a atrelar a questão que falávamos no ponto anterior, mas não existe a possibilidade de uma Assembleia Constituinte livre e soberana no Peru, sem colocar abaixo os interesses do imperialismo. Por isso eu te falava, é como pretender comer uma galinha sem tirar as penas antes, né? Não existe uma possibilidade de pretender ter uma Assembleia Constituinte livre e soberana enquanto se mantém intacto o regime. Por isso a moção que foi aprovada diz assim: abaixo Dina, o parlamento fujimorista, estou lendo a moção que foi aprovada, dissolução das forças repressivas, comitê de soldados rasos, governo provisional ou provisório revolucionário operário e camponês, baseado nas organizações de luta
que são essas organizações que estava te colocando, e a Assembleia Constituinte livre e soberana para romper com o imperialismo. Significa que a gente necessita acabar com todos os contratos de saqueo que o imperialismo tem com a burguesia peruana e com qualquer país da América Latina que pretenda se libertar de alguma maneira da exploração e do saqueio. E a questão que é a única forma de conquistar os direitos mais básicos, né? Sem essa questão, não existe possibilidade de Assembleia Constituinte, senão o que vai acontecer com o Peru é a mesma armadilha que foi montada com a Constituinte no Chile, né? Onde não só não foi uma Assembleia Constituinte, senão que não foi aprovado, senão que já estava todo orquestrado, né? Para deixar intacto o regime burguês pinochetista, e hoje Boric continua governando. Os lutadores do Peru, do Chile, da primeira linha, que estavam presos com Pinheira, continuam presos, né? E não teve nenhuma mudança. A única forma de conquistá-lo é tirando abaixo esse regime. E, e a sua corrente internacional, né, possui algum trabalho no Peru? E se sim, né, o que vocês estão fazendo? Como está sendo aí a atuação aí de vocês nessa luta tão importante? Claro, como eu te falava no começo, Guilherme, nós estamos com correspondentes do nosso periódico internacional, que é o Organizador Operário Internacional, o qual não consideramos como nosso, como uma propriedade nossa, senão que estamos colocando ele para que seja utilizado como um porta-voz dos interesses dos trabalhadores a nível internacional. Por isso foram auspiciada, foi chamada a jornada do dia 11, que estou te comentando agora, desde o Peru. Por isso seria bom se você pudesse reproduzir esses vídeos para o pessoal conhecer, onde estiveram presentes a grande maioria dos referentes dos comitês de luta nacional. Nosso trabalho está sendo principalmente por fortalecer esses organismos de luta. Reconhecemos esses organismos como os únicos organismos, pelo momento, como legítimos dos interesses dos trabalhadores, a esse Comitê de Luta Nacional, a esse comitê que representa as diversas regiões do Peru para lutar em comum com os trabalhadores de todo o Peru e do continente latino-americano. Nosso trabalho está sendo no Peru para isso, e continentalmente para fortalecer e fazer efetiva a luta por conquistar um Congresso Continental em Lima. Porque nada impede que seja feito isso. O único que impede é a submissão das correntes políticas à burguesia. Nada impede que a Conlutas coloque todas as suas forças para ir lutar no Peru. Nós somos uma corrente muito pequena em comparação com as correntes que estão dentro da Conlutas, e, no entanto, estamos batalhando por isso, o que demonstra que é possível. Anos atrás fomos uma corrente ativa e entramos, e até hoje estamos combatendo na Síria, e hoje estamos combatendo no Peru. E isso não faz da gente nem mais nem menos do que ninguém, mas o que demonstra é que não é impossível chegar. A Conlutas tem a possibilidade precisa de chegar até Peru e chamar desde Peru a um Congresso Continental. É uma questão que estamos colocando. Deve se pronunciar por romper com qualquer submissão ao governo Lula e parar de existir do governo Lula, que mude, e começar a existir das burocracias de todas as centrais sindicais que rompam com a burguesia, inclusive eles. E nossa tarefa no continente é por isso, porque as organizações do sindicalismo combativo na Argentina, do sindicalismo combativo no Chile, do sindicalismo combativo no Brasil, na Colômbia, se coloquem de pé junto com os trabalhadores peruanos e conquistemos um Congresso Continental, porque do que se trata é de que todos os trabalhadores do continente tenham suas reivindicações atendidas,
e a única forma de que sejam atendidas é unindo as forças dos trabalhadores a nível internacional, como sempre se conquistou tudo, né? Hoje o Peru marca o tempo, marca o futuro e marca todas as pautas e os interesses que temos os trabalhadores perante uma ofensiva imperialista que vem a tirar todos os nossos recursos e com uma tentativa de recolonizar o continente latino-americano. A gente finalizar aqui no Brasil, fala-se muito aí da luta pela democracia, né? O que que o Peru ensina sobre essa democracia burguesa, né? Que muitos setores aqui da esquerda fazem uma reivindicam assim de maneira muito cega. Perú ensina tudo com respeito à democracia burguesa. Ensina que é burguesa, primeiro, e como tal é irreconciliável com os interesses dos trabalhadores. Ensina que uma democracia só se conquista pela classe que detenta ela, né? Que a mesma democracia para ricos que defendia Castilho é a que hoje se coloca em pé contra os trabalhadores de forma mais sanguinária, junto com sua vice-presidente Dina Boluarte e com as Forças Armadas Fujimoristas. Ensina que essa mesma democracia que dizem que vem dar pão para os pobres no Brasil é a que defende a ditadura peruana. Ensina que a democracia do Partido Democrata norte-americano não é democracia coisa nenhuma. A democracia que espalha o imperialismo yanqui é dos comandos militares, das bases militares e de seus agentes do Pentágono. Ensina que a única forma de conquistar a democracia é tirando abaixo o regime e o governo, que a única forma de conquistar as verdadeiras liberdades democráticas é lutando por um governo operário camponês, colocando abaixo todas as instituições do regime burguês e expulsando o imperialismo. Os trabalhadores do Peru entenderam e mostram para todos os trabalhadores do mundo que quem está atacando eles não é peruano, nem cusqueño, nem limeño, nem amazônico, é imperialista. É o imperialismo yanqui, é o imperialismo das bases militares e o Partido Democrata, comandado por Biden, quem está levando adiante essa política no Peru. O Peru ensina tudo. E ensina de que se a gente não defende os interesses a democracia com os métodos dos trabalhadores, pelos interesses dos trabalhadores, ou seja, não defendemos a democracia com os métodos da revolução proletária, o que vem pela frente é a ditadura militar. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Hugo, né? Acho que foi uma conversa bastante importante e passo aqui a bola para ele fazer as suas considerações finais. Bom, Guilherme, quero agradecer pelo convite. Desde já, espero que a gente possa colocar em pauta para os trabalhadores, a juventude, a vanguarda brasileira, a questão peruana, como deve ser. Hoje os interesses dos trabalhadores, insisto novamente, os interesses dos trabalhadores e dos explorados do continente se jogam no Peru. Hoje todos a Lima é a consigna do momento, é a palavra de ordem que deve ser colocada pelos trabalhadores do continente. A Conlutas deve colocar isso de pé, isso como um chamado urgente. Tem que parar de definir uma política de exigência ao governo Lula, porque o governo Lula está com Boluarte. Chega de confundir os trabalhadores, chega de colocar os trabalhadores na pauta em qual não é sua pauta. Os trabalhadores e a burguesia é como o fogo e a água, não se juntam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se os interesses dos trabalhadores se defendessem realmente, hoje estão no Peru. Temos que romper com a burguesia,
romper os laços das organizações operárias com os nossos carrascos, com os exploradores, e começar a dar uma luta certeira pela democracia, que é a única forma de fazê-lo é derrotando o imperialismo. O Peru nos ensina isso, e o futuro do Peru está nas nossas mãos também. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Hugo, né? Também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Lembrando sempre aí inscrever no canal podcast, mesa de debates, de tudo um pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates. Lá estarão os vídeos, reels, né, que o canal produz. E também siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, onde que, né, tem o nosso conteúdo próprio, né, para essa rede social. Né? Lembrar também aí do nosso Pix, 385 007 028 00, CPF. Quem com qualquer quantia para ajudar, né, o canal a continuar fazendo suas atividades, sejam muito bem-vindos, pode contribuir. Então é isso aí, pessoal, da minha parte por hoje é só, né? Até porque é domingo de carnaval. Forte abraço aí a todo mundo e fui. Bom carnaval para todos.